participar. Nessa terça-feira tem Flamengo Independiente Del Valle. Semana passada, vitória do time equatoriano. Jogo de volta com bastante tensão. Amanhã, o Flamengo precisa vencer por 2 gols de diferença ou então pelo menos por 1 gol para se manter vivo. Aí tem prorrogação, né, em caso de vitória por 1 gol de diferença do Flamengo. E depois pênaltis, se forem necessários. Tensão, Geode. O que significa esse jogo para a sequência da temporada do Flamengo? Para a sequência da temporada e da vida do técnico do Flamengo também, especialmente. Tudo bem, Jean? Pois é. Boa noite, Paulo. Aliás, é bem-vindo de volta de férias. Muito obrigado. Não, dessa vez não. Você está sendo injusto, né? Não faz sentido. Não, 2 dias já... 2 dias já conta como férias. No meu caso, 2 dias já são consideradas férias. Sim, sim. Claro. Estivemos os dois. É verdade. Você também de férias. Estivemos de férias juntos. Mas eu acho assim, bom, é claro que o peso do jogo, a importância do resultado não mudou até em relação ao que a gente falava na semana passada, né, Paulo? É um peso maior do que deveria ter a Recopa Sul-Americana, por conta do que o Flamengo não fez na Supercopa, por conta do que não fez no Mundial. Então, acho que continua tudo da mesma maneira, né? E a gente sabia que seria assim, independentemente até do que tivesse acontecido no Campeonato Estadual, né, nesses jogos entre o Mundial e a Recopa. A questão é, e acho que essa é uma discussão interessante, o quanto basta a taça, o quanto é necessária uma grande atuação, Perfeito. Quanto é necessário haver brilho. É necessário. Então, tudo bem. Eu até acho que é necessário, sobretudo olhando do ponto de vista do Vitor Pereira, né? Porque é sempre a grande discussão que se coloca no Brasil quando a gente fala sobre peso, sobre pressão e tudo mais, sobretudo para um técnico que tem nas mãos o melhor elenco do país. Eu acho que, de maneira geral, como disse o Birner, vai ser necessário para esse time do Flamengo jogar e não apenas vencer ou conquistar. Mas, assim, eu acho que ganhando a Recopa, independentemente de como seja, claro que a não ser que seja nos pênaltis e tal, mas acho que ganhando a Recopa, de qualquer forma, o Flamengo, ele tem um alívio, diminui um pouco essa pressão, né? Ela vai continuar para o estadual, por mais bizarro que isso seja, mas isso acho que é um padrão que não se aplica apenas ao Flamengo. É um padrão que existe para o futebol brasileiro de maneira geral. Você entende da mesma forma, Rodrigo? Vencer já é o suficiente, independentemente de que forma vier a vitória, para o Flamengo ter dias tranquilos, alguns pelo menos? Bem-vindo. Boa noite, Paulo, companheiros, fãs de esporte. Eu acho que a vitória ela é necessária para o Vitor Pereira ter um pouco de paz. Porque o Independiente Del Valle, que é um bom time, né? Já campeão da Sul-Americana, muito bem entrosado, Schunk, Faravelli, Pederano, é um time que joga de memória, como se fala aqui. Mas ele ainda é um time considerado pequeno, né? Um clube que é emergente, praticamente não tem torcida. Então, uma derrota no Maracanã lotado, né, ou a perda do título, que seja, nos pênaltis, eu acho que vai ter uma carga pesada demais. E eu acho que, por mais que a diretoria tente manter ou fale da continuidade do Vitor Pereira, que é o técnico para a temporada inteira, mas a torcida do Flamengo, que é monstruosa e presente ali no estádio, não vai deixar passar isso em branco. Então, acho que o título é necessário. Tem momentos realmente que o Flamengo vai ser cobrado e exigido para jogar bem. Eu acho que não é tanto o caso dessa partida, ainda mais pelos, não vou dizer fiascos, né, mas pelos tropeços diante do Palmeiras, que é compreensível, mas é doloroso, do vexame no Mundial, para mim foi, a performance, não só a terceira colocação, mas a performance contra o Hilal foi muito decepcionante, e é um adversário que, para um clube tão ambicioso, com uma diretoria ambiciosa, com uma torcida exigente, é difícil engolir, admitir um vice-campeonato no Maracanã para o Del Valle. Então, para mim, missão é ganhar. E aí, quem sabe, mais para frente, evoluir o time e apresentar um desempenho melhor. Concorda, Vitor Birner? Boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Rodrigo Bueno, Jean. Boa noite, professor Calçade, aos fãs do esporte, em partes. Porque eu concordo que a vitória, obviamente, ameniza o ambiente que não é, digamos assim, favorável ao treinador e que incomoda muito o torcedor, porque o torcedor não olha para os jogadores, porque são jogadores muito vencedores. São jogadores que ganharam todos os tipos de torneio, com exceção ao Mundial, que disputaram. Por outro lado, eu acho que ameniza, mas em algum momento esse time vai ter que jogar futebol. Porque quando chegar o ponto em que
bastará o Flamengo ganhar sem importar como ganha, esse ponto vai ser, digamos assim, algo que a torcida não espera. E eu não acho que tenha que acontecer quando você olha o elenco do Flamengo. Então, o Flamengo está devendo uma grande atuação num jogo importante. Porém, tem uma situação que é bom que a gente entenda. Qual é a possibilidade do Flamengo chegar em algum lugar do mundo contra uma equipe tecnicamente muito superior, com a sua torcida pequenininha, né, para enfrentar algum adversário numa decisão? Sendo que essa decisão é muito mais importante para ele, para o time grande, do que é para a equipe pequena. Nenhuma. A situação não existe. A situação do Del Valle, ela é muito confortável. É exatamente a situação que o Del Valle está habituado. Um time superior, torcida dele muito pequena, torcida adversária lotando o estádio. É exatamente assim que o Del Valle gosta de jogar. Então, para o Del Valle, a situação ela é dentro do que o futebol permite, do que ele está adaptado, confortável. E o Flamengo vai ter que fazer um jogo melhor para ganhar do Del Valle, a não ser que o Del Valle faça uma atuação muito ruim. E eu acho que a gente vai ter uma partida intensa amanhã pelo significado especificamente do jogo para o Flamengo, muito mais do que para a equipe equatoriana. Só uma coisinha para o Calçado falar, mas assim, eu só discordo que eu acho que esse olhar de que a final vale muito mais para o Flamengo do que para o Del Valle, ela está muito contaminada pelo contexto de agora. Sem porque dúvida. O título, evidentemente, a taça, o troféu, tem um valor maior para o Del Valle do que para um tricampeão sul-americano. A taça sim, mas não o peso do jogo no momento, por incrível que pareça. Agora a questão, né, Paulo, é necessário ganhar, conquistar a taça jogando bem, ou só conquistar a taça basta? Eu acho que o ponto é o timing, porque quando você muda do Dorival para o Vitor Pereira, você espera um time jogando melhor até do que aquele que conquistou 2 taças importantes, que foram de Libertadores e Copa do Brasil. Por isso que houve a mudança. Né? É o famoso venceu, mas como venceu? Né? Agora, talvez não seja essa a máxima para amanhã. Né? Num momento de emergência, num momento de urgência, talvez, como disse o Rodrigo, o negócio é vencer para ter um pouquinho de tranquilidade, para os próximos dias serem um pouco mais tranquilos. Olá, Paulo. Olá, companheiros. Olá para você que nos assiste. Você tocou no ponto dessa tranquilidade. Precisa saber se todos querem a tranquilidade. Eu queria começar com uma frase que o Jean falou, que o Vitor Pereira tem nas mãos o melhor elenco do país. Vamos inverter a frase? O melhor elenco do país tem nas mãos o Vitor Pereira? Se você... Isso é uma afirmação ou uma pergunta? Eu não... Pensei, mas eu não sou um fanático por redes sociais, mas assim, o que está acontecendo em todos os perfis rubro-negros que você possa encontrar é um massacre, é algo direcionado para o seguinte: precisamos tirar esse cara daqui para as coisas serem resolvidas. Então, a ideia fazia algum sentido de mudança quando... Depois de Palmeiras e do Mundial, aí ficou mais fácil. Tá tudo errado. O Flamengo, não, repito, o Flamengo ganhou 2 campeonatos. O Flamengo, com o orçamento que tem, precisa e pode ganhar campeonatos de uma forma mais segura. Não aconteceu na Copa do Brasil, não aconteceu na final da Libertadores. Maior imposição, né? Porque enquanto tinha de um lado 11 no Atlético e 11 no Flamengo, o Flamengo foi controlado pelo Atlético Paranaense. Basta lembrar, marcação individual, não jogava. Ali a diretoria está dentro do vestiário. A diretoria são pessoas que fazem essa leitura. Eles não são assim ETs do futebol. E eles resolveram trocar e pagar o preço. O Vitor Pereira pensa o seguinte: com este elenco, com esta qualidade técnica e com os meus métodos, aquilo que eu acredito no futebol, esse time vai voar. Vou fazer história. Pergunta é, seus métodos, será que serão aceitos? Porque quando ele chega no Flamengo, já tinha a ficha dele passada. Você acha que os jogadores do Corinthians não fizeram questão de passar a ficha? Sim, olha, só para vocês saberem, hein? Porque até hoje eles estão falando do Vitor Pereira. Até hoje eles estão comemorando, até hoje eles estão no microfone. Você já viu o Roger Guedes correr como corre hoje? Hoje, ontem está vendo o clássico, o Corinthians empatou, não foi grande coisa, 40 e tantos minutos, o Roger Guedes era lateral esquerdo. Eu falei, não pode, isso não está acontecendo. Entendeu o que aconteceu ali? Então, você transfere para o Flamengo, é o seguinte: os jogadores
estão dispostos? É uma pergunta, porque essa é a próxima pergunta. Essa é a próxima dúvida, dependendo do resultado. O que eu acredito que amanhã o Flamengo vai vencer, porque eu sei que é um lugar comum no futebol, mas ele explica algumas coisas. Depende do Flamengo. Exclusivamente do Flamengo. Mas, professor, o Independente Del Valle é um bom time? Trabalha com orçamento pequeno? É um time grande? Não. Ele é muito estruturado? Sim. Dá para encarar o Flamengo se o Flamengo tiver uma intensidade para jogar o futebol que precisa jogar e sabe jogar? Não dá para encarar. Mas... O Flamengo, no primeiro confronto, tomou 27 finalizações. Não, perfeito. E você fala assim, gente, mas o que é isso? Mas, professor, você não acha que o técnico chegou ali cheio de dedos, ao contrário do que chegou no Corinthians, preservando posicionamentos, respeitando mais ou menos aquilo que acontecia ano passado e colocando menos as ideias dele de jogo e preocupado muito mais em não desagradar esse elenco vencedor? Você pode chegar bem cheio de dedos em relação às mudanças, mas ser muito chato no dia a dia. Ah, perfeito. Bom, aí... Mas eu acho que... Se for porque assim, o que o Vitor Pereira pedia no Corinthians, pedir para o Roger Guedes voltar e marcar, tem algum absurdo nisso? Não. Querer um time que suba e recupere a bola? Tem alguma... Sim, a gente está falando de algo que você não narra todo final de semana? Sim. O jogo, você pega o Manchester... O Rashford está toda hora lá de lateral. Pô, você narra o melhor futebol do mundo em que os caras têm um nível de profissionalismo que transcende. Agora eu te pergunto, você enxerga esse nível no Brasil? Essa dedicação, essa coisa? Então é aí que eu quero chegar, porque se eles não ganharem amanhã, a questão também a questão, obviamente, pode se virar contra o técnico. Mas quem está dentro sabe que não é só treinador. Então a resposta está nos jogadores, Paulo Andrade. Se eles quiserem, eles jogam bem. Eles estão comprometidos. O Rodrigo Caio deu uma declaração recente dizendo que o Flamengo tem uma grande qualidade, tem muita gente qualificada, mas que se não correr... Se não correr como time. Se não correr, se não lutar, se não competir, não vai para na tela, temos jogadores de muita qualidade nos dois times, no time da Recopa e no time do Carioca, mas só a qualidade não entra em campo se a gente não correr, não se dedicar e não deixar a vida em campo, não funciona. Nós sabemos que o jogo contra o Independiente será muito difícil, precisamos suar, no caso, sangue em campo, mas eu confio plenamente na nossa equipe. Qual é a maior folha de pagamento do futebol brasileiro? Mensal, anual, como quiser, é do Flamengo. Aí se você encontra uma referência deste Flamengo com as principais, a gente está falando do principal time, qualidade técnica da América do Sul. Disparado. Você encontra alguma referência de intensidade, de desejo, de recuperação da bola deste Flamengo com alguma equipe do mundo civilizado do futebol, que tem orçamento gigante também, que tem os melhores jogadores, que são técnicos? De maneira diferente, lembra um pouco o PSG, se fosse pegar uma equipe europeia. Então você agora chutou bola na barraca. Isso não é um elogio. Isso não é um elogio. Que fique claro. Um pouco, não igual. É extraterrestre no cenário europeu. Mas eu acho assim, primeiro... É bom ressaltar, importante alguém do elenco falar o que disse o Rodrigo Caio, por mais que a gente esteja falando de um jogador... Que está só observando. Que só observa, né? Só que observa. Não tá, mas observa bem, a gente sabe disso, até por conhecer o Rodrigo Caio. Então, assim, a gente sabe que ele observa bem, que essa avaliação ela pode fazer sentido. É claro que a situação era muito diferente da situação do Corinthians, da situação do Flamengo, porque o Vitor Pereira chega a um elenco vencedor, um elenco campeão, um elenco que pode dizer, cara, eu não preciso fazer o que esse cara está mandando fazer, porque, inclusive, não precisa nem pegar o Jorge Jesus como parâmetro. É o atual campeão da Libertadores, é o atual campeão da Copa do Brasil. Você sempre vai ter esse argumento. Mas é louco quanto e aí eu estou falando de maneira geral, sobre a visão em cima desse treinador, como essa saída dele do Corinthians, da maneira que foi, com tudo sendo dito do jeito que foi pelos jogadores do Corinthians, com a própria argumentação não justificada depois do Vitor Pereira para os motivos... Tudo isso acho que gerou já de antemão um clima para ele... desfavorável. Completamente desfavorável. Com muitas críticas de todos os lados, o tempo todo. Acho que, inclusive, o Flamengo foi mal ao não permitir que o seu treinador falasse sobre isso. Era melhor ter falado, ter passado logo, colocado uma pedra em cima desse assunto e deixado tudo de lado. Esse negócio não some. Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque, do ponto de vista técnico, como qualidade do treinador... Ele é muito bom também. É uma insanidade se você discutir a demissão
do Vitor Pereira nesse momento. Ele não tem nem 2 meses de trabalho no Flamengo. É insanidade você falar que você cogita mandar embora esse técnico porque as coisas até agora não se encaixaram. Mesmo perdendo os 3 troféus. Eu acho que mesmo perdendo os 3 troféus. E do jeito que perdeu, que como disse o Bubu, não foram... não é que você está discutindo, jogou muito bem a Supercopa e não merecia perder. Não, merecia perder. Jogou muito bem o Mundial e não merecia ter ido para a final. Não merecia. Então, assim, é verdade, o Flamengo está jogando muito aquém, o Flamengo pode muito mais do que isso, é o melhor elenco, mas eu acho que você discutir a demissão de um técnico dessa capacidade, com menos de 2 meses de trabalho, para mim não faz sentido. É engraçado. Nenhum. Tem muito a ver com o clima todo gerado em torno dele. O Flamengo demitiu o Dorival Júnior após a conquista de 2 títulos, porque entendeu que o desempenho não tinha sido bom. Mesmo com os troféus. E que para o projeto 2023, que era ser campeão do mundo, que era ganhar do Real Madrid, com o Dorival Júnior não ia dar. Precisava de alguém com um pouco mais de capacidade para pegar esse elenco poderoso e colocar nesse patamar europeu, que a diretoria do Flamengo busca. E aí ele perde para um time da Arábia Saudita, e imagina se ele perde um título continental para um time do Equador. Para quem queria derrotar o plano ambicioso, derrotar o Real Madrid, o campeão da Europa, você perde para o time da Arábia Saudita e para o do Equador. Obviamente que por mais que o tempo seja curto, e a pressão da torcida do Flamengo seria enorme para a demissão dele. Eu não me surpreenderia se ele perder o título e perder o emprego. Suportar todas essas broncas. Eu me surpreenderia se, ao perder o título, porque infelizmente é assim que as coisas funcionam aqui. Mas aí, eu vou usar o termo que o Calçade usou, do mundo civilizado do futebol. No mundo civilizado do futebol... Tirando o racismo, que nesse momento eles são péssimos. Sim, né? de gestão. Digo gestão. Claro, porque senão tem um monte de problema. Tem um monte de coisa e bom deixar o PSG bem fora disso também. Qualquer lugar com menos de 2 meses de trabalho de um técnico, você discutir a demissão desse técnico, assim, então você põe que os dirigentes do Flamengo coloquem um carimbo de incompetentes na testa. Eles vão assumir isso. Assumindo que, escolhemos o cara errado. Se mandarem ele embora de novo, né? Porque o Paulo Souza durou um pouquinho mais do que 2 meses, também não foi muito mais que isso. O que é estranho o Paulo Souza, o que para mim tem uma conexão do Paulo Souza com o Vitor Pereira. Já falei isso aqui e repito. Paulo Souza veio para uma mudança geral. Porque isso eles já tinham detectado que era preciso mudar. Ou por envelhecimento de alguns jogadores e setores da equipe, era preciso necessária uma reformulação, e aí a reformulação ocorre de 2 formas. Uma nas ideias e a outra trazendo jogadores com outro perfil. E eles não suportaram o Paulo Souza. O Paulo Souza ficou no Carioca mexendo. Achava-se ter um momento para mexer é esse. Não vai ser o momento não vai ser no Brasileirão. Esquecem essa mudança, que ela era um desejo dos dirigentes. A mudança assim, eles detectaram que este elenco precisava de uma intervenção. Foram lá pegar o treinador da Polônia para ser o cara dessa mudança. Não aguentaram, qual foi a opção? Traz o Dorival. O que faz o Dorival? O Dorival fez o certo. O que o Dorival fez? Com esta máquina, eu estou com a máquina, esse avião está voando. Eu sentei na cadeira do piloto. Vamos na paz. Não vou fazer looping, não vou fazer nada. Vou aqui, vamos ver o que dá. Ganhou 2 títulos. Bem, ganhou com dificuldades, ganhou 2 títulos. Mas ganhou. Mas ele, Gabigol, vem cá, cantou o Gabigol se convenceu de que fazendo uma função diferente era maravilhosa, ele era lindo. Como o Gabigol era, assim, o Jorge Jesus tratava o Gabigol como filho. Sim. Eu vi isso, com a afinidade dos 2. Então, agora vem o Paulo Souza, vem o Vitor Pereira para retomar aquela ideia do Paulo Souza, que precisa ter uma mudança na condução desse time. Então, se a diretoria agora voltar atrás outra vez, você traz o bombeiro para falar assim, esquece tudo esse negócio de mudar, não dá não, vem o bombeiro e elege outro, porque se vier voltar o Dorival, aí é assinar com firma reconhecida. É que sabe o que eu penso, professor? Assim, eu não estou convencido que tem esse problema com os jogadores, porque... Por enquanto, para mim, o problema é muito mais de característica dos jogadores para a execução de uma ideia de jogo capaz de tornar o time consistente. Porque ele ainda continua jogando com os 2 atacantes, com a Arrascaeta... Tá, mas o problema é a insistência do Vitor Pereira, então, numa ideia de jogo? Talvez no respeito àquilo que os jogadores fizeram em toda a história pelo clube e na capacidade individual deles, em detrimento a formar um time com características
que proporcione ao time mais facilidade de recuperação de bola. Então, em qualquer setor do campo. Eu só rapidinho, porque assim, eu entendo exatamente o que você está dizendo, e eu pensei isso também. Porque você olha para o Gabigol de agora, você vai dizer que o Gabigol não se dedica? Se o dedica. Gabigol faz menos do que ele fazia com o Dorival? Eu não acho mesmo. Eu acho que, inclusive, ele tem, né? Ele tem servido, ele tem